Bom dia, hoje terça-feira, 2 de fevereiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, produção industrial despencando. O presidente Dilma vai ao Congresso também após o recesso. E Barbosa deve flexibilizar empréstimo para estados. A gente sempre fala isso, tem vários estados aí quebrados, né, prefeituras também, e só quem consegue dar, quem dá o aval e quem consegue imprimir moeda, é óbvio que é o governo federal. E aí, nesse caso, se ele fizer isso, ele aumenta provavelmente a inflação. Lá fora, petróleo despencando e faz com que as bolsas, o futuro por aqui já abriu, em forte queda. Vai ser um dia aí, muito provavelmente, né, se continuar assim, petróleo ali, 4% de queda, teria a pressionar as bolsas lá fora e aqui também, que ontem no fechamento, muito por conta da divulgação, né, sobre o índice da presidente Dilma, impressionante isso, 5% de aprovação, muito baixo, 79% das pessoas querendo, né, os entrevistados falando que é muito ruim o cenário, e 60% dos entrevistados querem o impeachment, né, apoiam o impeachment, né, impressionante isso, 1.200 entrevistados, o Instituto de Pesquisa é o Ipsos, né, considerado ali um instituto relevante lá fora, nos 3 maiores institutos, e é em inglês. Para falar sobre tudo isso, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Fala, Celso, bom dia a todos. Várias notícias, petróleo despencando lá fora, também recuando bem forte. Isso por conta da expectativa que surgiu de que a OPEP e alguns outros produtores relevantes de petróleo poderiam chegar a um acordo para cortar a produção ao longo desse ano, algo que foi bem desmentido nos últimos dias, então já reverteu bastante os preços e impulsiona as bolsas para baixo, puxando para baixo as bolsas, que também estão cautelosas com alguns indicadores. A gente tem emprego do setor privado nos Estados Unidos e a gente teve divulgação de 2 indicadores na zona do euro. Um foi a inflação de preços ao produtor, que ela recuou um pouco mais do que o esperado, ela recuou 0,8% em dezembro na comparação mensal. O mercado aguardava uma queda menor de só 0,5%. Então, preocupação com a inflação na zona do euro, a gente já sabe que é o principal destaque e continua mostrando que isso vai durar bastante com essa inflação bem persistente, recuando bastante, dificultando, bem difícil de reagir. Desculpa. A taxa de desemprego da zona do euro também foi divulgada hoje pela manhã, ela caiu de 10,5% para 10,4%, é a menor desde setembro de 2011, mas de qualquer forma 10,4% ainda é um patamar muito alto, principalmente comparado aos principais pares da zona do euro, como os Estados Unidos, que tem a taxa em 5%, então o desemprego ainda é muito alto, 16.750.000 pessoas desempregadas. Tem preocupado porque essa taxa deveria estar recuando um pouco mais forte, segundo os principais analistas da região. O desemprego entre jovens, aqueles até 24 anos, está em 22%, e isso preocupa principalmente na formação dessa nova geração que está no mercado de trabalho. Com um desemprego tão alto, eles talvez não sejam tão qualificados quanto a geração anterior. Ainda a gente teve 2 destaques na Ásia, 2 destaques de Banco Central. O Banco Central da Índia e da Austrália optaram por manter juros exatamente como esperado pelo mercado, da Índia em 6,75% e da Austrália em 2%. Da Austrália, sempre lembrando que é um mercado muito ligado à China, então as ações e os resultados vindos de lá refletem muito se a perspectiva para a China está melhorando ou piorando, e essa manutenção foi justificada pelo Banco Central de lá como preocupada com a turbulência nos mercados financeiros globais, e eles abriram espaço para um corte futuro de juros. Então, não estão com uma perspectiva boa em torno da economia mundial, o Banco Central da Austrália. Indo para a parte doméstica, esses 2 pontos principais. Um foi a produção industrial, que despencou 8,3% em 2015. É a maior queda para um ano desde o início da série em 2003. A indústria, então, sofrendo muito. Em dezembro, ela recuou 0,7%. E o quadro continua, foi o 7º resultado seguido. O quadro já mostra que é a maior sequência de quedas da série histórica, predominando as taxas negativas em dezembro em quase todas as atividades pesquisadas na série da produção industrial, que ela é dividida em vários segmentos. Então, com isso, a indústria está 19,5% abaixo do nível recorde alcançado em junho de 2013.
provavelmente a gente ainda vai ver, pelo menos nesse primeiro trimestre, os dados ainda estão apontando para a gente isso, uma queda ainda maior na produção industrial, então ela deve seguir recuando, pelo menos nesse primeiro trimestre, que é até onde os dados estão mostrando com clareza. Então, infelizmente, a produção industrial é um dos setores que está sofrendo mais com essa crise. Outro ponto é que hoje a gente tem a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos e a presidente Dilma vai até o Congresso para defender vários pontos que ela acha crucial para o ano de 2016, dentre eles o ajuste fiscal, novamente, com a reforma da Previdência, CPMF e também a guerra ao Zika vírus, que está preocupando bastante. O ano de Olimpíada está começando a deixar o governo mais cauteloso com o corte no turismo e a possibilidade de ferir ainda mais a imagem do país. Antes de devolver para o Celso, então ele já comentou bastante do Nelson Barbosa sendo bem diferente do Joaquim Levy e flexibilizando, podendo gerar um novo limite de crédito aos estados e também prolongando o pagamento das dívidas anteriores, algo bem diferente do Levy, que estava justamente restringindo muito para controlar as contas, esses financiamentos. E fiquem atentos também, hoje a gente tem a Moody's visitando o Brasil, ela começa hoje sendo recebida pelo Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, e com a Fitch e a S&P já tendo rebaixado o Brasil, a Moody's fazendo essa visita pode ser, acho que o passo que falta para ela rebaixar também a nota brasileira. Agora sim, devolver para o Celso, espero que todos tenham um ótimo dia, a gente se vê novamente aqui na Infomoney. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em 37 milhões de reais. Destaques na compra para Bradesco, JBS, Itaú, Ultrapar e Ambev. Destaques na venda para DASA, Raia Drogasil, Brasil Foods, BB Seguridade e CETIP. Nas duas pontas, Cielo, Suzano, GGBR e Itaúsa. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores também em 29 milhões de reais. Também não, né? Os locais foram vendedores e os estrangeiros compradores. Destaques na compra para Bradesco, Itaú, Croton, Raia Drogasil, Ultrapar. Destaques na venda para Banco do Brasil, Sabesp, Brasil Foods e CETIP. Nas duas pontas, Ambev, Embraer, Pão de Açúcar, Fibra e Vale 5. São resultados de Itaú e novamente surpreendeu positivamente, principalmente por conta da linha Receita de Prestação com Serviços, que cresceu mais de 7% na comparação trimestral com o terceiro tri de 2015. Fora isso, entregou um lucro acima das expectativas e um ROI, retorno sobre patrimônio, também acima do esperado, 22,3%, enquanto que o mercado esperava 21,7%. A gente segue recomendando Itaú, é a nossa preferência no setor de bancos, no setor financeiro, e vale lembrar que ontem na nossa carteira Top Pix semanal, nós elevamos Itaú de 23% para 30%, tentando capturar justamente esse bom resultado que o banco deveria reportar. Na contramão, Cielo reportou um resultado abaixo das expectativas, muito por conta do aumento no custo por transação de cartão de crédito, de maquininha, tudo isso. Então vale prestar atenção na teleconferência de Cielo, nós vamos reavaliar o case e se a gente tiver que modificar a nossa reavaliação do case, modificaremos. Cielo faz parte das nossas carteiras, ainda negocia um múltiplo atrativo, ainda mais que é um ativo que tem uma resiliência, anunciou distribuição de dividendos e JCP, mas a gente vai reavaliar se vale a pena manter, dado o resultado um pouco abaixo das expectativas. Além disso, notícias sobre Petrobras, para variar todo dia, Compes, Reduc, ali no dia a dia, discussões sobre isso. A Oi e a CVM agora alvo de inquérito, a Oi por conta da associação da fusão com a Portugal Telecom, depois teve todo aquele problema com a Rio Forte, empréstimos concedidos pela Portugal Telecom que não foram pagos, mais de 1 bilhão de euros, que gerou um problema também para a Oi, foi desfeita essa operação. A CVM agora está investigando, a gente segue não recomendando o Oi, é um cenário altamente desafiador. Raia Drogasil com emissão de ADRs para aumentar a liquidez e visibilidade da companhia. E a prévia operacional da Alliance Shopping, que apresentou destaque negativo. Vendo as mesmas lojas, semi-store sales com queda de 6,2%. É isso mesmo, a ação aí deve sofrer no curto prazo. A gente segue não recomendando nenhuma exposição a shopping center. Até agora, a melhor prévia operacional foi da Multiplan, que tem os melhores ativos do melhor portfólio. Por isso que negocia um múltiplo mais elevado. Vale destaque também para a nossa mesa de aluguel BTC. Destaques para Vale 3, Petro 3, JBS, CCR, Gol, Usim 5 e CSN. Desses aqui, 4 ativos que a gente segue não recomendando exposição. Vale, Petro, Usim e CSN, inclusive short nesses ativos. Tá? Eu vou ficando por aqui e lembrando que a partir de 11h30 nós temos o Batalha do Século. Um grande abraço e até lá.